E aí galera, como temos falado bastante sobre seres místicos e sobrenaturais, tô aproveitando para atender aos pedidos de vocês e trazer conteúdo sobre aqueles personagens que me pedem muito e eu sei que grande parte dos inscritos realmente amam. Como fazia muito tempo que a Rachel não dava as caras por aqui, imaginei que esse seria um ótimo momento para a gente comentar um pouco mais sobre a feiticeira de um modo bem detalhado, não comentando apenas sobre os poderes, mas daquela forma que costumamos fazer, mostrando mais sobre a forma como pensa, sobre sua personalidade e assim conhecendo mais a fundo. Ravenna é uma das heroínas mais famosas e amadas da cultura pop em geral. Então é sempre muito bom dar mais espaço a essa empata que está constantemente lutando para manter o controle e se sacrificando para fazer o bem. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Origem. Para começar, vamos falar da sua origem que está quase que totalmente ligada à sua mãe, uma mulher que fugiu de casa e foi encontrada por um grupo misterioso, pessoas que prometeram casa e uma família. Por um tempo acreditou que tudo aquilo era real. Também prometeram que ela seria amada como uma forma de convencê-la a ficar ao lado deles. Na verdade, estavam a preparando para seu relacionamento com um ser demoníaco chamado Trigon. Sua mãe fugiu desesperada depois do ritual, mas descobriu que estava grávida e o bebê começou a crescer rapidamente. Foi aí que mais uma vez recebeu ajuda de pessoas de outro mundo chamado Azarath. Essas pessoas sim eram voltadas para a paz e espiritualidade, mas quando Ravenna nasceu, ela foi privada de quase todas as emoções e praticamente não teve contato com a mãe, porque qualquer emoção poderia conectar a jovem com o pai. O único sentimento que ela sentiu por anos foi ódio pelo Trigon. Nem mesmo as pessoas de Azarath podiam demonstrar sentimentos pela Rachel, e quase toda a sua vida foi assim. Quando partiu para a dimensão principal, ela procurou ajuda da Liga da Justiça, mas eles não deram atenção e a própria Zatanna disse que era um perigo que a moça ficasse por perto. Então ela teve a ideia de unir uma nova equipe de jovens titãs, e desde então eles se tornaram sua família. É interessante pensar que apesar dela ser uma das maiores empatas dos quadrinhos, quase nunca pôde expressar seus próprios sentimentos. Personalidade. Por quase 17 anos, a Ravenna não podia se expressar, não se permitia sentir nada. Foi treinada dessa forma porque acreditavam que qualquer coisa simples poderia trazer à tona seu lado maligno e com isso facilitar uma aproximação do pai. Então, se você se perguntava o porquê dela parecer séria quase todo o tempo, essa é a resposta. Foi mais ou menos quando uniu os jovens titãs que ela começou a ter um misto de sentimentos com todas as coisas que aconteciam. As invasões do pai, o romance com o Mutano, a aproximação de grandes amigos, como Superboy, Estelar, Robin e Cyborg, por exemplo. Mas quando seu pai foi derrotado pela primeira vez que vimos as coisas começarem a mudar de um modo mais positivo. E nos últimos anos tivemos algumas HQs onde a Rachel tem demonstrado bem mais seu lado humano, se permitindo viver coisas comuns como uma jovem da sua idade. Como por exemplo em Ravenna de 2016 e Ravenna, a Filha das Trevas. Acho interessante comentar sobre isso, porque nos quadrinhos relativamente recentes, a sua personalidade está sendo bem mais explorada e mostrando que ela é mais do que aquela menina séria e quase sem expressão que costumamos ver nas séries animadas, porque aquela imagem acabou marcando muita gente. Ela é uma heroína bem complexa e está sim muito relacionada com as emoções, mas é sempre bom lembrar que ela sente tudo que as outras pessoas sentem, às vezes tentando esconder suas próprias emoções e às vezes não. Magia. Assim que surgiu nos quadrinhos, a Ravenna usava bem menos magia. Na verdade, seus poderes mágicos eram mais usados quando estava possuída pelo lado demoníaco, e por isso acabava usando mais esses poderes que remetem ao lado sobrenatural e místico. Mas nos últimos anos, tivemos diversas demonstrações interessantes e grandiosas, o que quer dizer que ela tem se tornado cada vez mais experiente, de forma que o leque de possibilidades em batalha esteja cada vez maior e não fique só na empatia e telecinese.
como por exemplo usar feitiços para viajar no tempo, levando uma equipe inteira facilmente, feitiços relacionados aos elementos da natureza, principalmente relacionados ao fogo. Também foi bem legal vê-la se tornando intangível para lidar com oponentes que usam força bruta e recentemente em Jovens Titãs de 2016 usou um feitiço para criar um campo de força ao redor de uma cidade inteira na intenção de protegê-la de um tsunami. Particularmente, tenho achado bastante interessante vê-la usando esse tipo de poder com frequência, porque é habilidosa ao ponto de fazer alguém voltar à vida. Empatia. A heroína é uma forte candidata à maior empata dos quadrinhos, já que tem no currículo feitos de nível multiversal usando esse poder. Mas quando falamos sobre o que ela faz no dia a dia, ela é capaz de sentir facilmente qualquer emoção que alguém esteja sentindo, mesmo que a pessoa esteja em outro estado. Tanto que em diversos momentos entrou em contato ou foi até sua equipe ajudar simplesmente porque entre milhões de pessoas sabia que eles estavam angustiados e precisando de ajuda. Mas vai muito além do que só sentir. Ela pode basicamente controlar tudo que alguém sente, como por exemplo tirar a raiva de uma pessoa ou fazê-la sentir amor. Sua cura empática é poderosa ao ponto de salvar uma pessoa da morte, ou então mexer com as emoções até deixar essa pessoa louca, da mesma forma que também pode curar os traumas e doenças mentais. Telepatia. Sem dúvidas, a Rachel é uma telepata muito poderosa, também possuindo uma lista de feitos impressionantes, como por exemplo, entrar na mente de alguém à força para ler os pensamentos, extrair informações ou apagar memórias, criar ilusões extremamente realistas a ponto de enganar até os supervelocistas que pensam numa velocidade muito superior à de um ser humano comum, chegando até mesmo a invadir os sonhos dos outros. Nunca ficou claro qual a extensão dos seus poderes telepáticos, mas pode facilmente se comunicar com pessoas que estejam em outros estados e até colocar uma multidão inteira para dormir. Outra coisa que está bem claro é que ela tem uma velocidade de pensamento muito alta, porque já foi capaz de se teleportar para outros locais e chegar junto do Kid Flash com facilidade, reagir a balas de armas de fogo, desviar do Superboy enquanto ele estava furioso, viajar no tempo e nas dimensões, e em nenhum momento a mente dela se mostrou limitada quando se tratava de velocidade de pensamento. Alma. E para terminar, gostaria de comentar sobre esse ponto que é de extrema importância, uma parte da heroína que ela pode controlar à vontade, tanto se tratando de forma quanto de tamanho, mas geralmente assumindo a forma de um corvo. Aliás, se o corpo da Rachel for destruído, ela vai continuar vivendo apenas com sua alma até que seu corpo seja reconstruído de alguma forma. E é uma característica muito interessante, porque ela pode comandar à vontade, inclusive dando ordens para proteger outras pessoas ou a própria Ravenna. Até comentei em um vídeo mais antigo do canal que, apesar de ser um crossover e não canônico, a alma da heroína foi poderosa a ponto de defendê-la do poder da Fênix Negra no crossover dos X-Men com os Jovens Titãs. De acordo com algumas falas da Jean em HQs mais antigas, a Fênix Negra tem no mínimo poder para destruir o universo. Também já foi mostrado que a alma da heroína pode absorver energia, mas não dá para ter certeza se foi isso que a Ravenna fez com a entidade, porque é uma habilidade usada muito raramente. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Eu sei que muitos de vocês amam a Empata e eu fiquei pensando em um modo de trazer um conteúdo diferente dos vídeos anteriores. Como é uma das minhas personagens favoritas e tenho lido bastante nos últimos tempos, também fiquei ansioso para vê-la por aqui. Comentem aí embaixo o que vocês acham e não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para ter certeza que irão receber os próximos. Podem deixar suas sugestões, porque como sempre digo, tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico, uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!